Boa tarde a todos. Retornando à nossa programação, gostaríamos de convidar o senhor Otônio Gonçalves Guimarães com a palestra A Contabilização dos Ativos Garantidores e o mediador Alexandre Pereira, CEO da Geplan, contador e consultor. Boa tarde, pessoal. Depois do almoço é um pouquinho mais devagar, mas a gente vai dar uma animadinha agora falando de contabilidade um pouco. É um prazer estar aqui de novo com vocês, né? Grande parte de vocês aqui do estado já me conhecem. O professor Otônio é uma sumidade no Brasil todo sobre FPPS. E eu estou muito orgulhoso de estar aqui nessa palestra com ele aqui, tá? Bom, pessoal, boa tarde a todos. Me parece que o Alexandre, não o Alexandre aqui, mas o Alexandre lá da ADIMP falou que teve um ligeiro atraso no almoço e talvez por isso alguns não tenham conseguido chegar ainda aqui, né? Mas tudo bem, a gente vai adiantando até para não prejudicar as palestras subsequentes. A nossa proposta aqui para essa palestra, conforme dentro do contexto que foi pedido, é trazer para vocês, na verdade, algumas reflexões sobre determinados temas da contabilidade, dos RPPS, tá? Não é nenhum, assim, nem em alguns aspectos, não é um modelo ou a forma que vocês vão encontrar nos manuais de contabilidade, enfim, e no que, principalmente, no que talvez vocês façam no dia a dia. Por quê? Porque o que tem ocorrido com muita ênfase é que a contabilidade pública, e não diferentemente a contabilidade dos regimes próprios, tem sido praticada basicamente com o intuito de prestação de conta aos órgãos de controle. Ou seja, eu até brinco que os contadores de regime próprio têm exercido as suas atividades como meros tarefeiros dos tribunais de contas. Não sei aqui no estado de Mato Grosso do Sul como que o Tribunal de Contas exige as prestações de contas, mas se for em São Paulo, por exemplo, no Espírito Santo, que são alguns que eu conheço, além daquelas informações contábeis, há que encaminhar diversas planilhas que eles dão uns nomes lá. Ou seja, na essência, o que é isso? São as ferramentas de trabalho que o Tribunal de Contas monta, que eles deveriam buscar informação para fazer as auditorias, então você já manda pronto para eles, extraído da contabilidade. Além disso, você presta conta para o Tribunal de Contas e presta conta também para a Secretaria do Tesouro Nacional. A depender da parametrização do seu sistema de contabilidade, às vezes dá incompatibilidade nas prestações de contas. No Estado de São Paulo, eu sei que tem incompatibilidade. Tá? Sempre tem que fazer um depara para mandar as informações contábeis. Aqui eu não sei se tem essa dificuldade. Não tem, né? Mas já teve. Enfim, mas de qualquer sorte, o que eu quero dizer, vem dizendo em relação a isso, é que nós temos que entender, nós contadores, e inclusive até no sentido de nos valorizarmos enquanto profissionais, importante que somos dentro das estruturas de governança das entidades, não sermos meros registradores de atos e fatos, mas sermos instrumentos de gestão, na gestão nos seus diversos aspectos, de buscar, não apenas de gerar informação para os gestores, mas, sobretudo, ser direcionadores das tomadas de decisão quanto à prática do nosso trabalho. Porque a contabilidade se presta a isso. E, modernamente, ou seja, atualmente, o que se fala muito nas entidades públicas, e estou falando da entidade pública, mas também na privada, mas falando de nós, de público, é a transparência. Então, a contabilidade ela precisa ser feita
na perspectiva de você gerar a transparência da informação. E a linguagem contábil é uma linguagem eminentemente técnica. Não é, e até por isso, daqui a pouco nós vamos começar a tomar conhecimento das normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, que vai tratar dos demonstrativos de sustentabilidade do chamado balanço cidadão, que não é essa forma tradicional, técnica e parametrizada de fazer prestação de contas. Não prestação de contas para os órgãos fiscalizadores, mas prestação de contas para a sociedade, para os interessados, ou seja, traduzir a linguagem contábil numa linguagem factível para todo mundo. Essa é a ideia do que vai passar a vir das orientações, né, das normas brasileiras de contabilidade, que são direcionadas a nós, contadores, né? As estruturas da contabilidade elas estão definidas pelo órgão normatizador federal, no caso a Secretaria do Tesouro Nacional, que define o plano de contas, manual de contabilidade, enfim. Mas para os profissionais de contabilidade, são as normas, as orientações emanadas do Conselho Federal de Contabilidade. Ok, neste contexto todo, então nós temos uma área dos regimes próprios que ela é muito sensível do ponto de vista de você evidenciar contabilmente, efetivamente, o que está ocorrendo, que é a contabilidade dos ativos garantidores. E aí vem, o que são efetivamente ativos garantidores para um RPPS? Será que nós temos bem dimensionado o que significa isso? Né? Está aqui o Kogut, o atuário, né, que trabalha nessa área há anos e certamente não, isso é o insumo do atuário. É um dos insumos do atuário, né? Aquilo que efetivamente são ativos garantidores. E será que nós estamos tratando na contabilidade esses ativos garantidores, evidenciando exatamente o seu, não é o seu valor, o seu preço, aquilo que efetivamente que está garantindo o benefício dos segurados? São algumas reflexões que nós temos que a gente busca fazer. Então, eu coloco aqui, ativos garantidores, ativos contábeis e ativos garantidores. É a mesma coisa? O que são ativos contábeis? Né? Ativo contábil, na verdade, são todos os bens e direitos que integram o ativo de uma empresa, de uma entidade. Que podem ser mensurados e expressados em valor monetário, ou seja, moeda corrente. E a valor presente. Princípio da marcação a mercado. É o preço. É isso por quê? Porque eu pago o benefício é pelo preço, é pelo valor do benefício, pela expressão monetária do benefício. Então, se eu tenho ativos garantidores de um plano de compromissos de benefícios, eu tenho que ter a perspectiva de que os meus ativos sejam traduzidos em uma expressão monetária, no nosso caso, real. Tá? Agora, será que tudo que é ativo, que possa gerar chamamos aqui de fluxo de caixa. Agora, tudo que é ativo contábil, ele está garantindo, ele está ali disponível para garantir o plano de benefício? Não, nem todos. E como é que nós estamos trabalhando isso? Então, se você buscar nas normas emanadas do Ministério da Previdência Social, quando fala dessa questão dos ativos garantidores, está lá hoje na portaria 1467, que diz o seguinte, expressamente lá dito, é o somatório dos recursos provenientes de quê? Das contribuições normais, suplementares, enfim, tudo que for contribuição. Aportes financeiros ou não financeiros para cobertura de déficit atuarial, a depender do plano de equacionamento de sustentabilidade que foi definido para o RPPS, das disponibilidades decorrentes, das receitas correntes de capital, né, que são os ingressos financeiros, dos rendimentos das aplicações, que é aquilo que você vem poupando ao longo do tempo, e isso, logicamente, na busca de trazer o retorno do mercado financeiro, que é uma área muito sensível, inclusive por isso mesmo até que você tem aqui em outros eventos os patrocinadores desses eventos, basicamente muitos deles são aqueles que estão trabalhando com esse ativo garantidor
de cada RPPS, que são os recursos que estão capitalizados. Isso, inclusive, é motivação de você, inclusive, buscar novos conhecimentos, porque há essas possibilidades de patrocínio. E revendimento dos ativos não financeiros, por exemplo, um imóvel que você tem, que está alugado, que gera receita, tudo isso está dentro desse contexto. E também dos bens e direitos que possam ter sido aportados para o Fundo de Previdência com a finalidade previdenciária. Lá, em atenção, lastreado pelo artigo 249 da Constituição Federal, que são outros ativos não financeiros, né? Porém, nem tudo isso é ativo garantidor segundo o conceito dado pela portaria 1467, que ela diz lá, olha, não é ativo garantidor do fundo previdenciário. Os recursos relativos ao financiamento de despesa administrativa, que é a chamada famosa taxa de administração. Esse recurso, embora ele tenha origem previdenciária, porque ele vem lá dos recursos previdenciários, não das alíquotas necessariamente, mas vem de todos os recursos previdenciários. Mas ele não tem a finalidade de pagar benefício. Tem a finalidade de pagar benefício, pagar despesa administrativa. E se também os vinculados aos fundos para oscilação de risco. Que isso, né, Kogut, nem todo mundo constitui também esse fundo para oscilação de risco, né? Muito raramente, especialmente para, e isso você vai verificar, naqueles PPS que fizeram segregação. É que tem superávit que te permite criar um fundo de oscilação de risco. É como se fosse uma reserva de contingência, tá? Esses recursos, eles não estão vinculados aos recursos garantidores do RPPS. E ainda tem mais, que são os valores das provisões para pagamento dos benefícios avaliados em regime de repartição de capital de cobertura. O que são os benefícios que são calculados pelo regime de repartição de capital de cobertura? São aqueles benefícios não programáveis, por exemplo, a aposentadoria por incapacidade, a pensão, que você trabalha nisso como se você estivesse construindo o orçamento quanto à despesa de cada exercício. Logicamente, numa projeção através de mecanismos atuariais, você projeta isso ao longo do tempo, para você ver o custo do sistema como um todo. Então, veja bem, como é que você vai fazer essa distinção para passar a informação para o atuário fazer a avaliação atuarial, se a contabilidade não estiver trazendo essa discriminação na sua estrutura contábil? Via de regra, o que se passa lá como ativos financeiros para o atuário? Pega o extrato lá daí, né? Olha, eu tenho tantos milhões lá no mercado e é isso. Será que é isso? Com certeza não é. Com certeza não é. Porque tem recursos ali que não estão dentro deste conceito para você buscar o ponto de equilíbrio do sistema. Mas quem vai evidenciar isso é a contabilidade. E, infelizmente, há tribunais de contas, eu não sei se é aqui, que ele pega lá na avaliação atuarial, pega o extrato daí e bate com aquela informação lá que está como ativo garantidor. Se tiver divergência, ele faz apontamento. Está errado. Está errado. Não é isso. O que tem que ver é como está sendo feito o processo de gestão desses recursos e quais são as destinações desses recursos. E é a contabilidade que tem que expressar isso. Só que a contabilidade expressa isso não é a mercê da interpretação do contador. O contador, ele registra os atos e fatos da gestão. Quem tem que trazer essa informação para a contabilidade são as estruturas de gestão, né, de como foi configurado toda a questão desses recursos, como é que eles... E, logicamente, a partir do momento que há essa criação desses fundos, desses recursos, essa segregação desses recursos, embora que ele esteja lá na mesma conta bancária, tudo, mas lá no patrimônio líquido ele tem que vir expresso aqueles valores, que certamente vai estar também no relatório da avaliação atuarial. Tá? Então, são algumas questões que a gente tem que evoluir na interpretação do que diz as normas e traduzir isso para
à contabilidade e isso ser instrumento de tomada de decisão da gestão quanto à sua forma de buscar, de cumprir o objetivo do RPPS, né? E aí a norma diz que poderão ser considerados como ativos garantidores do plano de compromisso, do compromisso do RPPS. Ela não determina, são esses, poderão. Por que esse poderão? Exatamente em razão da forma que esteja definido essa estrutura. Os ativos destacados, olha só, contabilmente como investimentos. Então, o investimento tem um grupo lá específico da contabilidade que traduz investimentos. Que vocês têm na estrutura contábil, 3 grupos. Tem aqueles dos recursos que estão lá no grupo de caixa, equivalente de caixa, que são aquelas das despesas correntes, né, você não está buscando a capitalização do sistema. Você tem investimentos que estão contabilizados como curto prazo ou longo prazo. E quem é que define se eu vou contabilizar um determinado investimento no curto ou longo prazo? Não é a contabilidade, mas é lá o gestor de investimentos. Tem que estar definido claramente lá que, olha, por quê? Porque isso está... O investimento ele tem que ser feito parametrizado com o compromisso do plano. Tem investimento que eu posso fazer de longo prazo, tem investimento que eu não posso fazer de longo prazo. E aí vem outros critérios que a gente vai falar daqui a pouco, que é de precificação desses ativos. Se eu faço marcação a mercado, se eu faço marcação na curva do papel, enfim, são questões que tem que também estar no escopo do trabalho do contador, mas não é ele o gerador dessa decisão de contabilizar dessa ou daquela forma. Ele tem que receber essa informação de quem tem a obrigação de passar, né? E esses recursos têm que estar aplicados conforme regra do Conselho Monetário Nacional. Qualquer investimento que tiver sendo feito porventura, tiver sem cumprir as determinações da resolução do Conselho Monetário Nacional, eles não podem ser considerados como os ativos garantidores. Atendidos, em caso de bens, direitos e demais ativos vinculados, no mínimo, os parâmetros previstos nas normas. Quais são aquelas normas? Aquilo que está lá, que diz respeito como que um ativo não financeiro, um terreno, um imóvel qualquer, ou uma ação de uma empresa do município, foi destinado para o fundo de capitalização do RPPS. Se ele atendeu todos aqueles critérios que hoje basicamente estão lá no artigo 63 da portaria 1467, eles podem ser considerados como ativos garantidores. E eles são informados no DAI, esses ativos. Mas nem tudo que está no DAI necessariamente é ativo garantidor. Desculpe, eu não desliguei aqui, está me chamando para um compromisso aqui que eu não vou atender. Então, nem tudo que está no DAI, então não faz sentido o Tribunal de Contas pegar saldo do DAI e bater na avaliação atuarial. Se fez isso, vamos lá na notificação explicitar por que determinados ativos não foram considerados. Tá? A questão dos créditos a receber do ente federativo. Você pode ter créditos a receber de contribuição, por exemplo, que está contabilizado como ativo contábil, contribuições que não foram pagas na época devida. Mas tem regras para poder ser considerado como ativo garantidor, não é qualquer crédito a receber. E a exigência que a norma traz é que, primeiro, ele tem que ter, efetivamente, ser contabilizado como dívida, o ente federativo como devedor, ele tem que ter considerado como, chamado o termo técnico, dívida fundada, ou lá na dívida consolidada dele. Ele tem que ter sido parcelado. Por que essa exigência do parcelamento? Porque há um compromisso do devedor e que vai pagar, porque ele tem lá um contrato que ele tem que cumprir. Então, na verdade, o que está se contabilizando ali como ativo garantidor é o contrato do parcelamento. É um recebível, como fosse um título.
Então ele tem que ter regras, ele tem que ter sido aceito lá no CADPREV, não basta ter parcelado para ser considerado tecnicamente como ativo garantidor, embora ele possa ser um ativo contábil. O crédito a receber não parcelado é um ativo contábil, mas não um ativo garantidor. Então, são alguns detalhes que nós temos que estar preocupados. E a mais, os ativos garantidores do plano de benefícios deverão apresentar liquidez compatível às obrigações do plano de benefício do RPPS. Por que que vocês, os investidores e os RPPS enquanto investidores, buscam ferramentas para fazer a alocação dos recursos? A ferramenta mais utilizada é o chamado ALM. Porque eu vou fazer um casamento entre fluxo de caixa e fluxo de despesa, de obrigação. Então, quanto mais longo eu tiver a obrigação de pagar determinada despesa, mais tempo eu tenho para manter esse investimento em algum papel, em algum fundo, enfim, numa liquidez mais distante, que aí eu vou levar para a contabilidade e fazer a classificação no curto ou longo prazo. Tá? Então, e isso é a contabilidade, tem que fazer isso, gente, se ela está se prestando a fazer uma contabilidade para que evidencie, que dê transparência aos atos da gestão. E os seus sistemas têm que estar preparados para isso. Em caso de alteração do critério do contábil de precificação dos ativos, o ajuste ou positivo ou negativo acrescido ou deduzido para fins de equacionamento do déficit, por ocasião da avaliação atuarial, deve ser considerado. Então, nós vamos ver daqui em algum momento aqui situações que ocorrem. O que pode promover a alteração da expressão monetária dos ativos contábeis e especialmente dos ativos garantidores? Temos várias situações. Temos situações normais do sistema, a chamada volatilidade. Nós temos situações específicas que ocorrem e que muitas vezes ocorrem sem qualquer previsibilidade de que isso vai acontecer. Quem comprou letras aí de bancos, não, todo mundo fala hoje do Banco Master, né? Mas no Banco Master não foi o primeiro evento que ocorreu junto aos regimes próprios. Já tivemos outros eventos de igual magnitude. E como é que eu levei isso para a contabilidade? Então, vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. E vamos de novo à norma. Porque uma coisa que nós não podemos fugir, enquanto na atividade pública, é da dona norma. A dona norma é quem manda. Infelizmente, a minha sogra lá de casa não chama norma. Ela manda pra caramba, mas não vai chamar as normas, né? Mas é a norma que define. Ou seja, nós somos, todos os nossos atos enquanto servidor público são vinculados aqui a uma norma que rege. E no caso dos regimes próprios, a principal norma que dá as diretrizes para a gestão, hoje, é a portaria 1467 do Ministério da Previdência Social. E ela traz a possibilidade, já de forma resumida, que você pode estabelecer critérios para precificar os seus ativos, para marcar, que se você pegar lá no manual de contabilidade ou nas normas, vão chamar preço justo. O que é preço justo? É o preço em que o mercado está disposto a pagar por aquele bem ou produto. Qual é o preço justo de uma cota de fundo de investimentos? É o preço que o mercado está pagando. Qual é o preço justo de um título de emissão do Tesouro Nacional? No momento que ele está sendo negociado? É o preço que o mercado está pagando. Qual é o preço justo do seu carro que você quer vender ou comprar, ou do carro que você quer comprar? É aquele preço que o mercado te proporciona. Esse é o preço justo. Ou, outra tradução disso aí, marcação ao mercado. Então, os ativos garantidores, eles podem ser marcados a mercado. É preço do dia. E as normas exigem que você faça essa atualização, no mínimo, a cada mês.
Tá? Porém, em relação a alguns ativos garantidores, você pode ter outra metodologia de precificação, que é a chamada marcação na curva do papel. O que é a marcação na curva do papel? É você ignora o preço justo e vai marcar lá na contabilidade o preço daquele ativo garantidor, o valor daquele tipo garantidor, não o preço, porque isso vai ser importante na avaliação atuarial, considerando não o que ele o mercado está pagando, está negociando, sendo negociado no mercado, mas é aquele título acrescido da rentabilidade que ele promete pelo próprio título. Porque quando você compra um título público, automaticamente você assina um contrato entre o governo federal, o emissor do título, que te promete pagar determinada rentabilidade, e você que aceitou aquela rentabilidade. E para que eu faça essa marcação ao mercado, a legislação me exige que eu assuma o compromisso de manter esse título em carteira até o seu vencimento. Então, se lá a área de investimentos adquiriu um título e ele colocou lá na política de investimentos de que o objetivo daquela aquisição é levar esse título até o vencimento, essa informação tem que chegar para a contabilidade para ela fazer a classificação contábil segundo esse critério de precificação. E quem vai fazer a definir o preço não é a contabilidade. Vai ser lá o custodiante daquele título, vai ter que emitir um extrato específico para aquele título que foi adquirido com o objetivo de carregar até o vencimento. Então, não é o mesmo extrato que você tem de um fundo de aplicação, de um título que foi adquirido sem objetivo de carregar até o vencimento. Mas, de novo, é o contador que define isso? Não, ele tem que ter a informação. Então, eu não consigo fazer contabilidade sem estar inteiramente integrado aos responsáveis, à gestão, né? Além disso, nós temos outras situações, que é a chamada volatilidade. Um fundo de investimentos, você tem lá hoje a expressão dele, do preço das cotas dele hoje, você comprou 1 milhão de cotas de um determinado fundo de investimento por R$1 milhão. Ou seja, cada cota, R$1. Agora, amanhã, será que eu continuo com as 1.000 cotas? Se eu for vender essas 1.000 cotas, eu consigo vender por R$1 milhão? Mais ou menos. Se no dia seguinte o mercado estiver disposto a me pagar 1 milhão e 100, então eu tenho aí uma expectativa de ganho de 100. Não é ganho real, não é receita isso. É uma variação patrimonial positiva, como está lá na nossa contabilidade, uma VPA, né? VPA. Mas pode ocorrer também, e normalmente ocorre, que isso é dinâmica do mercado, naquela data de referência, se eu quiser vender aquelas 1.000 cotas, eu não consigo arrecadar R$1 milhão. O mercado só está me disposto a me pagar 900. Então, naquele momento, a expressão na contabilidade ela tem que estar representada por 900. Eu tenho aí uma variação patrimonial diminutiva. Como é que eu trato isso na contabilidade? Nós vamos discutir algumas coisas daqui a pouquinho. Então, em resumo, é isso aqui que eu falei para vocês. São as duas situações que podem ocorrer, né? E uma coisa muito importante daquilo que para você fazer a marcação na curva do papel, que é vantajoso para o RPPS, por quê? Porque eu saio da volatilidade e ele tem mais estabilidade na expressão monetária dele. Então, isso vai melhorar o resultado da avaliação atuarial. Então, não basta aquele extrato lá do DAI. Não basta o extrato do DAI. Tá? E lá na documentação, da motivação da aplicação, da aquisição daqueles títulos, a norma diz que tem que estar demonstrado de forma inequívoca. Inequívoca quer dizer,
tenho certeza de que o objetivo é esse. Pela unidade gestora, quem é a unidade gestora? É o RPPS, né? Da intenção de mantê-los até o vencimento. Então, esse título aqui eu comprei, está lá com o custodiante, eu não preciso, eu tenho uma gestão totalmente passiva desse ativo. Eu não preciso estar cuidando dele todos os dias. O meu objetivo é carregar até o vencimento. Vou cuidar dos outros, vou cuidar do fundo, quer dizer, enquanto gestor de investimento, né? Vou cuidar do que está em fundo, ou enfim. Compatibilidade com os prazos e taxas e obrigações presentes e futuras do RPPS, ele tem que manter uma compatibilidade com o quê? Qual é o parâmetro que vocês buscam para fazer a aplicação dos recursos financeiros? É a meta atuarial. O que é a meta atuarial? A meta atuarial é aquela taxa que o atuário utiliza para trazer a valor presente as obrigações futuras. Não é isso, Kogut? Né? Ou seja, eu faço uma projeção das minhas despesas para 75 anos, considerando que as carreiras vão evoluir, considerando uma série de questões para a inflação. Se eu for pagar um benefício hoje de R$1.000, daqui a 75 anos, sei lá, teoricamente ele vai ser R$2.000. Tá, mas eu tenho que expressar o equilíbrio é hoje. Então, eu tenho que ter uma taxa que eu vou pegar os R$2.000 lá daqui a 75 anos e trazer para hoje. Essa é a meta atuarial. Não é a meta do investimento. A meta do investimento é a meta que a circunstância do mercado me permite, os limites da resolução me permite. Pode ser que a minha meta, que é definida lá por norma, inclusive, tem uma portaria do Ministério que dá os parâmetro mínimo a ser utilizado. Vamos dizer, numa situação em que a taxa de juros do Brasil caia lá para muito baixo, eu não consigo, a depender do segmento que eu esteja aplicando, cumprir aquela meta. Significa que eu vou gerar déficit atuarial. Então, eu vou ter que buscar outra fonte de financiamento do sistema. Eu vou, enquanto gestor, vou ser punido por isso, porque não bate meta atuarial, o Tribunal de Contas vai me punir por isso? Não necessariamente. Vai depender se ficar demonstrado de que você não bateu meta atuarial por algum outro aspecto, de negligência, de falta de gestão ou qualquer outra coisa. Mas não necessariamente é punido apenas por isso, né? E esses ativos, eles têm que ser classificação contábil e controle separados dos ativos disponíveis para negociação. Então, agora entra aqui, ó, de novo, contabilidade. Contabilidade, obrigatoriamente, participa desse processo, porque é ela que tem que dar a transparência dessa decisão dos gestores de adquirir determinados ativos que têm a perspectiva de levar até o vencimento e que a contabilidade classificou na contabilidade com a precificação de marcação na curva. E mais, obrigatoriedade de divulgação das informações relativas aos ativos adquiridos, ao impacto nos resultados atuariais e os requisitos e procedimentos contábeis na hipótese de alteração da forma de precificação desse ativo, se for o caso. Qual é o instrumento que a contabilidade tem para informar para todos alguma situação que implicou na alteração ou no registro contábil? Nota explicativa. A nota explicativa é o documento que eu digo que sempre que é o documento de defesa prévia do contador. Tudo aquilo que requer um tratamento especial por qualquer razão, ele deve levar para as notas explicativas. Notas explicativas, gente, não tem um padrão, não tem um modelo pré-estabelecido que você preenche colunas, linhas, colunas. Não. É onde você vai colocar tudo para dar transparência à informação. E amanhã que vier a exigência desses demonstrativos de sustentabilidade, balanço cidadão, em outras formatações, são as principais fontes de informação para a geração desses demonstrativos. Assim como o relatório da avaliação atuarial. É um relatório que ele tem que ser, que eu brinco, é o relatório fofoqueiro. Né? Ele tem que contar tudo. Por quê? Porque é ali que é a base de, olha,
a gestão foi definida, está sendo buscada dessa forma. E a contabilidade tem que replicar isso. E às vezes a gente não fica, mais uma vez eu digo, às vezes fica focado apenas em fazer as prestações de conta para os tribunais de conta. Então, marcação a mercado e marcação na curva do papel, para ficar bem claro, né? Poderíamos colocar de várias formas, mas é o valor justo ou o valor de mercado. É o valor pelo qual um ativo pode ser negociado ou um passivo liquidado entre as partes interessadas em condições ideais e com ausência de fatores que pressionam para a liquidação da transação, ou que caracterizem uma transação de comercialização. Ou seja, traduzindo tudo isso é o preço. Enquanto, né? Quais são as fontes de informação para a contabilidade? São os extratos das aplicações, mês a mês, que vocês recebem. Que muitos de vocês, às vezes, reclamam que lá o administrador do fundo demora lá. Às vezes está fechando o mês seguinte e não recebeu ainda, né? Então, o que requer disso dos gestores, dos investimentos? Cobrar dos administradores do fundo que encaminhem em tempo hábil a documentação, porque chega no final do mês você tem que fechar a informação e tem que fazer prestação de conta. Isso é obrigação da contabilidade. Valor marcado na curva do papel. É o valor atualizado de um título público, neste caso específico dos RPPS é de um título público, periodicamente, de forma linear e previsível, somando os juros proporcionais à taxa que foi contratada no momento da compra. Se você pegar lá na portaria 1467, ela diz para você colocar isso, inclusive os custos das transações, a taxa que você pagou para aquisição, lá de corretagem, as taxas que você, porventura, tenha pago para custódia, enfim. Tá? Fonte da informação. Também os extratos das aplicações segundo a metodologia. Ou seja, um extrato de um fundo de títulos marcados na curva, ele tem que ser diferente do extrato marcado a mercado. Porque marcado a mercado é o preço do dia. Marcado na curva é. E vocês ainda nos títulos marcados na curva, eventualmente, as NTNB, por exemplo, vocês têm o chamado cupons. O que é o cupom? É uma antecipação do juro que o título paga. Essa antecipação do juro, isso é receita. Eu vou contabilizar como receita corrente. Até bem pouco tempo, inclusive, iria pagar PASEP sobre isso. Hoje, pela emenda constitucional 136, não se paga mais PASEP sobre isso. Mas antes era base de cálculo, porque é receita orçamentária. Então, significa dizer que, de novo, contabilidade. Na elaboração do orçamento do RPPS, eu tenho que prever ingresso de receita de rendimentos de aplicações financeiras, se eu tenho esse título. Além do mais, nós vamos ver aqui na frente, nos critérios de marcação a mercado, em algumas situações eu vou depender da receita orçamentária prevista. Então, um RPPS que não previu no seu orçamento uma receita de rendimento das aplicações pode ter dificuldade na hora de contabilizar situações dessas que nós estamos falando. Então, as coisas não acontecem isoladas, elas acontecem concomitante e previamente definidas, né? E essas reclassificações adquirir um título com o objetivo de carregar o teu vencimento. Mas no decorrer do período, por uma situação ou outra, eu tenho que mudar. Eu só posso mudar, tá? Por ocasião dos... Eu não posso mudar durante o exercício, tá? Eu tenho que mudar apenas no encerramento dos balanços. Sim. 3 minutos. Não, mas nem pensar. Vamos negociar um pouquinho. Tivemos que começar atrasado um pouco, né? Então,
Só um minuto, só dá um pouquinho de tempo, mas não é muito não, vou acelerar aqui. Tá? Então, são essas questões que... Ah, não, esse aqui ficou repetido, ainda bem, ganhei um aqui. Então, na verdade, o que nós temos é que duas situações de o comportamento de uma marcação na curva e marcação a papel. Como ela está me cobrando o tempo aqui, eu vou adiantar aqui, esse material vai ficar disponível para vocês. Aqui são aqueles grupos, né, de classificação que eu já falei no início. Tá? E aí nós vamos realmente para o registro contábil. Pelas orientações da IPC 14, quem é contador sabe o que é a IPC 14, Instrução de Procedimentos Contábeis, editada pela Secretaria de Estudo Nacional, ela traz uma rotina, e também está no manual de contabilidade. Né? Eu fiz a aplicação, eu tirei a conta do banco, mandei para a conta de aplicação, resgatei, aliás, variação da aplicação sem resgate, eu vou debitar uma conta de investimento e vou creditar uma variação patrimonial positiva, uma VPA, grupo 4. Tá? Se eu vou, na desvalorização, eu vou fazer ao contrário, eu vou debitar uma VPD e vou creditar a conta do investimento. Tá? Então, essa mesma dinâmica se aplica naquele caso das aplicações de liquidez imediata, que são as contas de caixa equivalente de caixa, que muitas vezes vocês usam aquelas contas de resgate automático, enfim, mas de qualquer forma, no encerramento de cada mês, você tem que verificar se houve essa variação. Normalmente, ela sempre é positiva. Eu resgatei com ganho efetivo. Como é que eu vou fazer? Eu vou debitar o banco pelo ingresso dos recursos, vou baixar a aplicação pelo valor que ela tinha e também a aplicação pelo efetivo ganho que vou, isso como ganhos efetivos da receita orçamentária, como eu vou fazer. Resgate da aplicação com perda. Esse aqui que é um complicador. Não é? Mas conceitual, vamos dizer, tecnicamente ele não é muito... Mas informa, é a orientação que tem. Você vai contabilizar a desvalorização, a VPD, vai baixar a aplicação, vai receber o dinheiro, né, baixando a aplicação, e no caso da orientação da IPC 14 é que essa perda efetiva você faz por dedução da receita orçamentária. Se eu não criei receita orçamentária, como é que eu vou deduzir de quê? E lá está expresso no Manual de Contabilidade da IPC 14. Vou deduzir até o limite da receita orçamentária. E se a perda foi maior? Orienta a criar uma conta fictícia lá, 999, simular um empenho, enfim. É um ajuste, é uma conta de chegada, para fechar os balanços. Tá? Ou seja, não apresenta como um instrumento adequado de gestão, ela não representa efetivamente a gestão. O que nós temos que pensar, gente, é em novos paradigmas para a contabilidade. E só me dá para eu terminar isso aqui que é a cereja do bolo, tá? Ou seja, a resolução do Conselho Monetário, hoje, especialmente, ela trata, e atentem para isso, que diz que na aplicação dos recursos que trata a resolução, devem observar princípios de segurança, rentabilidade, tá? Adotar regras, procedimentos e controles internos que visem garantir o cumprimento de suas obrigações, tal, natureza da gestão, enfim, e principalmente isso aqui, ó, as condições de proteção e prudência financeira expressas no artigo 43 da Lei Complementar, Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, o que é isso? Eu tenho que pensar em contabilizar o risco das operações. Contabilizar antecipadamente. Tá, mas como é que eu sei qual é o risco? Qual é o preço do risco? E eu tenho instrumento para fazer isso. Tá? Passando rapidamente aqui. Eu tenho até aqui um exemplo. Tá? Eu peguei aqui de um RPPS, um quadro de um relatório que vocês têm das suas consultorias, que é aquele relatório de risco e retorno, tá? E ele traz aqui, ó, o percentual de risco por aplicação. Então eu posso antecipar isso.
Como é que eu antecipo isso? Levando para a contabilidade e criando conta redutora nas aplicações, que o plano de conta tem disponível. Nisso eu dou transparência para a contabilidade. Tá? E quando eu faço isso, eu vou... eu peguei aqui cadê o Ronaldo da Mais-Valia? Não está aí, foi do relatório dele. Tá? Então, eu vou fazer... Também tem o segmento aqui, que são a constituição. E eu posso, inclusive, criar a provisão como aqui, que é um risco natural. Não é um risco específico. É um risco natural do sistema. Eu antecipo isso, significa que eu dou transparência para a minha das aplicações financeiras, criando essas contas redutoras, tá? Que antigamente chamava provisão para perda. Está lá as contas de ajuste de perdas estimadas. É estimativa, não ocorreu ainda, mas eu levo para a contabilidade. Lógico que isso vai ter impacto na avaliação atuarial, porque a expressão do ativo garantidor vai ser considerada diminuída aquela provisão. Tá? Mas nós temos outras situações, e aí aquela é facultativa, é recomendativa, mas ela é facultativa. Quem quer fazer uma contabilidade que expresse, realmente dê transparência, expresse a realidade, ela faz considerando aquela situação. Mas existe outra situação, do chamado fundos estressados, ou dos fundos frustrados, ou aplicações frustradas, não necessariamente fundos. Esse caso, eu não posso deixar de contabilizar. Por exemplo, agora a situação do Banco Master. Quem levou para a contabilidade, espero que ninguém aqui tenha essa situação, mas eu recebi vários questionamentos de colegas contadores pelo Brasil. Então, e agora o que eu faço com isso? Já foi do Banco Rural, já foi de... Gente, você tem lá umas contas específicas chamadas de... as contas de ativo em recuperabilidade. Tecnicamente recuperável, juridicamente recuperável. Banco Master ou qualquer outra situação parecida, assim como tem alguns fundos de investimento já por aí, mas aquilo lá eu perdi tudo. Tá, você acha que perdeu tudo, você tem certeza que perdeu, mas a contabilidade não pode admitir que perdeu. Ela tem que criar a conta redutora na proporção daquilo que potencialmente você vai perder e manter na contabilidade, mesmo que a conta redutora seja exatamente igual ao valor do investimento. Mas eu não posso desaparecer com a contabilidade. Se eu desapareço ou não faço nada, eu não estou dando transparência na gestão. E, logicamente, esses valores que estão lá, mesmo na contabilidade, não são ativos garantidores do plano de benefício. Eu não fiz nada porque eu não sabia o que fazer, mantive lá no DAIR, inclusive, o saldo do DAIR, está lá aquele valor expressado como se eu fosse receber. Que você não vai receber. Tecnicamente, você já tem instrumento. Como temos exemplos aqui esse caso aqui é um exemplo concreto de um fundo de investimento gerido pelo Banco do Brasil, que tinha lá papéis da Oi Investimento. Muitos RPPS têm esse fundo de investimento. E a grande maioria não fez a conta redutora correspondente àquela provisão que foi constituída lá no fundo. Então, gente, isso aqui não é facultativo, tá? Isso é obrigatório, sob pena de o Tribunal de Contas responsabilizar a contabilidade e o contador. Pode ser que o Tribunal de Contas não tenha atentado para isso. E mais, se eu não faço isso, eu estou induzindo que a avaliação atuarial ela seja simulada. Quer dizer, eu estou dando uma expressão de valor lá para um ativo que não existe. Então, isso é obrigatório. Tá? E, logicamente, por consequência, também é obrigatório colocar nas notas explicativas a motivação de constituir aquela conta redutora. Isso aqui, gente, está disponível para quem quiser nesse endereço aí, ó, que está aí no final. Basta clicar aí que você vai para esse. O que o mercado divulga para noticiar situações específicas? Fato relevante. Isso aqui é um fato relevante, emitido pela administradora desse fundo. Tá? E não é necessariamente apenas que seja fato relevante. São situações detectadas. Para fazer isso, é recomendável que você instaure um processo administrativo dentro da unidade gestora
para deixar tudo documentado dos procedimentos que foram adotados para fazer o registro dessa situação. Mas é obrigatório que se faça. Aqui tem as rotinas, tá? Então, e aí não vamos confundir essa situação que é chamada tecnicamente de impairment, ou seja, você medir uma situação específica, fortuita, não esperada, não natural do mercado, precificar e levar contabilidade com aquilo que é natural, a chamada volatilidade, que você deveria todos fazer de forma de evidenciar o risco das aplicações antecipadamente. Isso não leva à responsabilização, mas o não registro dessa situação outra pode levar à responsabilização. Tá? Aqui eu trago, inclusive, algum exemplo aí de como ficaria na contabilidade, a expressão. Tá? Não tem muito o que explicar. Se tivesse mais tempo, eu ia explicar direitinho, mas na contabilidade, se eu fiz um investimento lá, por exemplo, de R$1 milhão, tem um ajuste de peso da estimada de 20, a expressão dessa conta vai ser 1 milhão menos 20. Quer dizer, o que eu tenho de ativo garantidor, na verdade, não é 1 milhão, seria 980 mil. Né? A STN, a IPC 14, ela não traz isso, tá? Mas isso é princípio e é exigência da contabilidade como um instrumento de gestão e de transparência. Eu posso ter fundo também que tem as duas situações, que eu tenho uma parte que eu vou constituir a conta redutora por variação, por risco da aplicação, e na mesma conta, na mesma aplicação, eu tenho ocorrido uma situação dessa. Então, na realidade, eu vou ter duas contas redutoras nessa situação. Tá? Então, como eu digo aqui, ó, essa questão do impairment ou do ativo em recuperabilidade é obrigatória. Esse vermelhão aí, só para dizer que ó, no caso do Banco Master, é obrigatório que vai para a contabilidade. Mas não é só Banco Master, tem outras, né? E aquilo que eu falei, a resolução do Conselho Monetário Nacional, além de tudo, ela exige aqui, ó, observar princípios de segurança, rentabilidade, solvência, motivação, adequação das suas obrigações e transparência. Então, a norma de investimentos exigindo que a contabilidade dê transparência. E, no caso dessas ocorrências, adotar procedimentos e controles internos que visem garantir o cumprimento das obrigações. E aí diz o que, principalmente com relação ao aspecto da prudência financeira trazido pela Lei 917. Então, o que eu chamo a atenção disso aqui tudo para vocês enquanto gestores, enquanto contadores, se eu não tomo os devidos cuidados de seguir esses princípios, que são princípios da contabilidade, são exigências do ponto de vista técnico e que estão fundamentados na lógica da contabilidade, eu posso deixar margem para ser responsabilizado pelos órgãos de controle, no caso específico do Tribunal de Contas. Tá? Então, é uma questão que carece de reflexão daquilo que vocês... E outra coisa que aqui no Estado, pelo que foi dito, não tem ainda ocorrendo, que vocês têm que ter muita atenção na hora que se começar a acontecer, é a contabilização dos empréstimos consignados. Tá? Eu tenho visto aí pelo Brasil afora muitas orientações preocupantes e muitos procedimentos preocupantes, que para evitar, é tudo novo, está todo mundo aprendendo, experimentando, experienciando, né, fazendo experiências, mas se não fizer correto, pode dar problema no futuro. Então vamos ser precavidos, vamos procurar ter muito cuidado de como fazer isso. Porque se eu faço uma coisa, já sai com DNA ruim, depois é difícil de corrigir. E contabilidade é igual foguete, não tem marcha ré. Uma vez eu fiz, não volta. Eu não tenho como corrigir o passado, eu só posso corrigir daí para frente. E há situações que às vezes não permitem isso. Obrigado. Desculpa aí. Tá? Tem meus contatos aqui, aquilo que eu não consegui por o tempo aprofundar mais, ou outras questões que quiserem me mandar algum questionamento, manda, até uma oportunidade da gente bater papo. Tá?
Fique inteiramente à vontade. Muito obrigado. Não sei se vai ter tempo para algum questionamento. Vai agradecer? É muito importante a gente ter essa visão do Ottoni, porque ele traz para nós aqui a importância da contabilidade para nós do RPPS, né? Porque grande parte das vezes a gente vem melhorando essa visão que o pessoal tem da contabilidade. Aqui no Estado, principalmente, a gente mudou bastante isso, com a ajuda do Tribunal de Contas, com a ajuda da ADIMP. E isso foi muito... A visão com a contabilidade aqui mudou bastante. Isso é muito importante. E a gente ter alguém aqui que possa falar isso e tenha a clareza de que a importância nossa é tão relevante para o RPPS, é muito bom. Tá? Eu agradeço a participação de todos aqui e a minha também. Agradecemos aí a participação do senhor Ottoni, do Alexandre, como mediador, e gostaríamos de convidar o Zé Maria, o Zezinho, para trazer uma lembrança para os dois, o mediador e o palestrante, uma lembrança do Mato Grosso do Sul, o mimo. Ah, com certeza. Característico do nosso estado. O retrato... Ô, Vanessa. Ah, a Vivi.